O Sudão está em fogo, está a arder, líderes africanos estão preocupados com a Europa e neste vídeo eu vou falar das principais causas da guerra no Sudão, quais são as 5 lições que a guerra no Sudão está a deixar, está a passar para os países africanos, para Angola em particular, e o que é que os líderes africanos estão a fazer ou deviam fazer para controlar os conflitos no país mais extenso da África que se chama Sudão. Atenção, que o problema do Sudão está ligado a 5 fatores e estes 5 fatores dão também sinais a outros países africanos para os que estão atentos. Por isso, meu irmão, a matéria de hoje é muito importante porque tem a ver com a nossa estabilidade política, econômica, social e, acima de tudo, com a nossa tranquilidade. Por isso, vou te pedir para ficares aqui até ao final do vídeo e antes que te esqueças, se faz favor, faz agora um like, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para que não possas perder nenhum vídeo, se faz favor. O Sudão está em fogo, a União Europeia anunciou que já não há mais europeus, portugueses em particular, no Sudão. A Embaixada norte-americana anunciou que está a retirar os americanos por via terrestre do Sudão. A América disse também, Joe Biden disse também que não vai enviar tropas no Sudão, mas está a monitorar o Sudão por via aérea, por via de serviço de inteligência, de forma a retirar os seus cidadãos por via terrestre, porque a via aérea está mais perigosa. Mas mesmo assim, a Alemanha está a retirar os europeus por via aérea, por meio das suas forças armadas. O que é que está realmente a se passar no Sudão? E quais são as lições e lações que podemos tirar deste conflito para a nossa África, para a nossa Angola em particular? E por que é que os sudaneses tanto lutam? Tanto lutam? Vale lembrar primeiro que o Sudão foi colonizado primeiro pela Inglaterra e depois também, claramente, passou por ali o Egito, que também incluiu e inseriu no Sudão o islamismo. E é no islamismo onde começa o grande problema do Sudão. O Sudão é tão extenso que está dividido em 2 partes, o norte e o sul. O norte é mais muçulmano e o sul é mais cristão, é mais animista. E é ali onde começa o grande problema. Isso já é histórico, esse problema se arrasta até hoje. Tanto que hoje há guerra no Sudão, porque o atual governo quer implementar o que é chamado Shira, que é um código de lei islâmica com origem no Alcorão, onde, para melhor perceber, vou dar exemplo do Afeganistão, onde as mulheres não podem sair à rua, não podem sair à descoberta, onde o homossexual não é crime, mas te apanham, pode ser apedrejado, pode ser morto, onde há pena de morte, onde há pena de amputação, onde existe a pena de decapitação, onde existe pena de apedrejamento, onde a traição é crime, porque a poligamia é um dado. Porque se você trair, podem te apedrejar, principalmente se for mulher. Aliás, também dizem eles que os homens podem trair, não problemas, as mulheres traírem-se, podem ser apedrejadas ou então condenadas à pena de morte. A Sharia é um código penal de origem no Alcorão, como disse a pedaço, e que existe hoje em muitos países do Médio Oriente, em muitos países africanos, e com mais vigor no Médio Oriente. No Catar, por exemplo, onde durante o Mundial não se podia exibir indumentária sobre homossexualidade, não podia por roupa, dar sinais, ou não podiam se beijar os homossexuais, por exemplo, visa conservar os princípios de Maomé. Só que a própria lei islâmica está também em discussão nesses países islâmicos, porque existem leis muito duras, muito rígidas, como por exemplo o uso daquela roupa das mulheres, como questão ligada à homossexualidade, questão ligada à poligamia, tanto as traições, os tipos de crimes, os tipos de punições são hoje discutidas neste país, mas o atual governo decidiu implementar aqui a Sharia e claramente a população está dividida. E esta divisão claramente que injetou mais força no exército paramilitar, nas forças paramilitares, RSF, que é um exército paramilitar, que muito poderoso, que claramente aproveitou-se desta falha do atual governo de querer implementar a Sharia em todo o Sudão para claramente exercer a sua pressão, que também é motivado por questões ligadas. Antes, porém, vale dizer que a implementação deste Código Civil alicerçado no Shira, na lei islâmica, no Alcorão, é a primeira razão desta guerra, porque o Sudão está dividido por questões religiosas.
os muçulmanos, os cristãos, que são muitos, claramente, e esta lei, se implementarem a todos, não fará sentido naqueles que são cristãos, naqueles que são animistas, porque só os muçulmanos se revêem, ok? Como que se eu, que sou cristão, me dizem agora que a partir de hoje tu tens de cumprir com a lei islâmica. Não faz sentido. E se eu estou no meu país, claramente vou me levantar contra esta lei, e claramente o exército paramilitar que ali está, com o apoio da população. Logo, a religião que vai por ser o primeiro sinal que o Sudão dá para Angola, e hoje cada vez mais em Angola vão entrando muçulmanos, que não é mal nenhum, mas que os angolanos têm de estar atento com esta mistura de religiões, porque podem ser um fator de crescimento, de unificação, de fortalecimento intelectual e espiritual, como também podem ser fator de destruição do país. Atenção que Angola está cada vez mais a transformar-se em um país completamente multicultural do ponto de vista religioso, ou multiespiritualista, ponto. Porque antigamente havia somente os animistas e os cristãos em Angola. Hoje existem animistas, cristãos e muçulmanos em Angola. 2. No Sudão existe uma desvalorização cultural da população do Sul e uma valorização cultural da população do Norte. Por isso é que o atual governo decidiu implementar leis que agradam o Norte no Sul. Os do Sul estão descontentes, estão infelizes, porque e esta valorização e desvalorização do Norte e do Sul já acontece também do ponto de vista econômico. Atenção que no Sudão o petróleo está no Sul e os investimentos estão feitos no Norte. Portanto, o próprio governo vai para o Sul buscar inputs, como acontece, por exemplo, em Angola, no Zaire, na Lunda Norte, nas Lundas Nortes, em Cabinda, onde o governo vai para lá buscar fontes de receita para o apoio ao OGE, mas que o investimento é feito em Luanda. Logo, atenção que também no Sudão é assim. Portanto, o governo valoriza mais o Norte e desvaloriza mais aquelas regiões que têm realmente riqueza. Portanto, a valorização cultural é também um dos fatores que leva à guerra no Sudão. Tanto que este exército paramilitar vem grandemente do Sul. 3. Investimentos. Esta questão de investimentos está ligada também ao segundo sinal, que disse no princípio, que já disse a pedaço, que no Sudão há muito mais investimentos no Norte do que no Sul, o que leva a criar a existência de mais emprego no Norte e mais desemprego no Sul. Consequentemente, surge aquele êxodo do Sul para o Norte, e as populações que saem do Sul para o Norte, chegam no Norte, são menosprezadas. Você é do Norte, não falas bem, não és civilizado, por exemplo. Então, as populações do Sul, quando vão para o Norte, à busca de melhores condições de vida, são menosprezadas pelas pessoas do Norte, apesar de que todo o dinheiro vem do Sul. Logo, essa também é uma das motivações que fazem com que hoje exista esta ruptura, esta queimadura, este desastre civil, este desastre político no Sudão. Tanto Angola também tem esse problema das questões ligadas aos bacongos, sulanos, notanos, de Luanda, das províncias. Atenção, você que adora falar das províncias, bacongo, sulano. Atenção que no Sudão há fogo quente por causa também das questões ligadas à desvalorização cultural. Terceira lição. 4. Interferência internacional. Portanto, o Sudão é um jazigo de petróleo e claramente estão no Sudão americanos, franceses, ingleses, alemães, que estão lá por interesses próprios. Claramente, estes estrangeiros vão cada vez mais aliciando os governantes, aliciando as pessoas influentes no país, realmente vão distorcer as ambições dos sudaneses. Atenção que quanto mais tu estudas, quanto mais tu lês, mais é o teu poder de influência, de penetração, de dominação contra os outros. Atenção que os americanos, quando vão para o Sudão, os ingleses, quando vão para o Sudão, não que eles sejam mais inteligentes, mas eles vão para lá já estudando os nossos comportamentos, as nossas culturas, as nossas ambições, as nossas falhas, o que nós gostamos, o que nós não gostamos. Portanto, é muito mais fácil ser dominado por aquele que te estudou do que aquele que não te estudou. E, do ponto de vista geopolítico, os americanos estão em peso no Sudão, os europeus estão em peso no Sudão, portanto, e estes vão cada vez mais implementando a sua influência dentro do Sudão. E claramente as influências políticas, que muitas das vezes vêm também para apoiar grupos rebeldes, esses paramilitares, não tenho dúvida de que também, se calhar, estão a ser apoiados por forças externas, ok? Portanto, porquê? Porque esses paramilitares estão a lutar pela independência daquela parte do Sul, onde falta muito investimento, mas onde está o petróleo. Logo, não há dúvida de que existam interesses externos
a influenciar o comportamento dessas nações. Logo, como lição para Angola, é importante que, para não sermos raptados, capturados pelo estrangeiro, tanto a nível de direção dos políticos, a nível da população, é importante que o investimento seja equitativo para todas as províncias, de forma a que os angolanos não sejam facilmente aliciados para povos angolanos lutarem contra a própria Angola. Até porque nesse momento no Sudão estão os sudaneses a matarem-se entre eles próprios. Portanto, é eu a matar o meu próprio irmão em luta, em busca de valorização das minhas leis, da minha cultura, da minha religião, da minha terra e and so on. Coisas que, se nós nos ouvíssemos, não seriam motivos de luta. Então, Angola, atenção às influências externas que entram quando encontram em nós debilidades. Debilidades econômicas, como por exemplo desemprego, debilidades econômicas, como por exemplo falta de infraestrutura de apoio à economia, debilidades econômicas, como por exemplo falta de educação, porque quem menos estuda, mais fácil é dominar essa pessoa. Sempre mais importante, mas não antes de pedir mais uma vez, por favor, faz um like nesse vídeo. O canal vai crescer, sente teu like, o canal não vai crescer, meu brother. S'il vous plaît, ndingo enda, please. Divisões religiosas, éticas, culturais, de investimento, política. As divisões, ou seja, o multiculturalismo, a multirreligiosidade, o multipartidarismo, não é? Lá onde há muitos partidos, pode ser uma solução ou um problema. E no Sudão existe questão ligada ao multiculturalismo, multirreligiosidade, multipartidarismo, que devia ser um fator de unidade, tanto tornou-se um fator de separação. Logo, as divisões podem ser bem-vindas, como também podem ser mal-vindas, em função do proveito de quem está lá em cima. E falha-se muito em África porque não se governa com base às culturas dos povos. A grande falha no Sudão está no facto de que não se está a respeitar a cultura do povo sulano, ok? Está a se valorizar, supervalorizar a cultura do povo do Norte. Logo, quando tu menosprezas a cultura de um povo, estás a procurar de luta. E nós, Angola, temos que observar o Sudão e perceber que se nós desvalorizarmos, desrespeitarmos a cultura de quem quer que seja, podemos criar fricções nada boas. Portanto, 5 lições vindas do Sudão que Angola e a África podem optar. E tem mais. A União Europeia, os líderes europeus ligados ao Ministério das Relações Exteriores, estão reunidos para debater o Sudão. E nós, União Africana, o que é que estamos a fazer? Estamos juntos, faz um like no vídeo, fica no canal, conta contigo no próximo vídeo. Não te esqueças de me seguir no Liga o Cérebro e também de me visitar e também de visitar o meu site canumba.com. Estamos juntos, conta contigo no próximo vídeo. Até lá.